Olá, estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta. O programa é feito para você, portanto participe. Mande sua pergunta para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. O tema de hoje é direito comercial. Falaremos com nosso convidado de hoje é o Evanir Aguiar dos Santos, que é contador e mestre em economia. Evanir, muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, eu agradeço a nossa TVE, aqui o Consumidor em Pauta, mas principalmente a todos os nossos telespectadores que nos enviam perguntas e que nos permitem aqui trazer esclarecimentos que servem a toda a nossa comunidade. Perfeito, vamos lá, Evanir. Senhor João, ele traz a seguinte questão. Residente em Porto Alegre, recebeu rendimentos de salário de R$24 mil, e recebeu R$15 mil como autônomo. E esse valor entrou na conta bancária em 2024. Ele precisa declarar o imposto de renda em 2025? Quais são as consequências se ele não declarar? Muito bem. Bom, este ano, pela questão da renda tributável, que é o caso do João, 24 mil como rendimento de trabalho assalariado e mais 10 mil de rendimento autônomo, perfaz R$34 mil. Este ano, pouco mais de R$33 mil já torna a pessoa obrigada a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. A pergunta é pertinente, pois ele desenvolve um trabalho autônomo e algumas pessoas pensam equivocadamente que apenas o trabalho assalariado, aquele em que tem a carteira assinada, tem o seu recibo de salário, deve fazer a entrega da declaração. Claro, aposentadoria e pensão também. Mas não, todos os rendimentos eles devem ser agora unificados na declaração de ajuste anual. Esta palavra do ajuste é exatamente porque ela compõe todas as rendas, bens, direitos, pagamentos, obrigações para entregar ao governo. Mas, somando, então, 24 mais 10, 34, João está obrigado a fazer a entrega da declaração. Provavelmente, tendo ali o desconto de 20% na declaração simplificada, vem a pagar um valor bem baixinho. Mas é importante fazer esse pagamento, ainda mais porque este valor circulou na sua conta bancária, não é? E hoje a gente sabe que a Receita Federal do Brasil, que é uma das mais bem equipadas do mundo, ela tem acesso a todas essas informações. E, se não fizer essa entrega da declaração, corre o risco de cair uma malha fina. E a Receita Federal pedir, então, que faça a entrega da declaração, então, trazendo aí multas, juros e até mesmo a suspensão do seu CPF, que é uma consequência bem importante. Tem ideia quanto é que é a multa? A multa é 1% do imposto devido ao mês, limitado a 20, e R$ 165,74 por não ter entrega da declaração. Porém, se a pessoa não entrega a declaração à Receita Federal, ela vai, então, definir o valor do imposto a pagar. Sobre o imposto, ainda terá multa de ofício, que poderá ser de até 150%. Multa de mora, 20%, desde o vencimento do imposto e mais os juros. Então, não é apenas a multa por entrega em atraso, mas também a multa sobre o valor não apurado do imposto. Perfeito. Olha só, pessoal, tem que ficar atento, né, Evanir? Atenta, temos até o dia 30 de maio para fazer a entrega. Senhora Maria das Graças, ela é de Canoas, Evanir. Ela disse que pagou R$10 mil em despesas médicas em 2024, como consultas, exames, medicamentos. Como ela pode declarar essas despesas para obter a dedução do imposto de renda? Muito bem. As despesas médico-hospitalares, elas são totalmente dedutíveis do imposto de renda. Mas tem alguns cuidados bem importantes. Em primeiro lugar, a pessoa que faz o pagamento, às vezes, realiza um pagamento para um filho, para a mãe, para o pai. Então, se fizer esse pagamento para um terceiro, este terceiro ele tem que constar na sua declaração como dependente ou alimentando, se for o caso. Tem que constar e tem que separar o que é seu e o que é desses dependentes. Bem,
Temos também que separar os tipos de despesas médico-hospitalares e aqui nós ouvimos que temos despesas com medicamentos. Então, importante, guardar todos os recibos de consultas, despesas médicas, tá? E medicamentos somente serão dedutíveis se constarem na conta hospitalar. Então, todas as despesas que constem na conta hospitalar são dedutíveis. Porém, tem que guardar esses recibos por no mínimo 5 anos, porque a Receita Federal poderá chamar para apresentar esta comprovação, mesmo que conste lá na sua declaração pré-preenchida, porque a obrigação de comprovar o que consta lá é do contribuinte. A Receita Federal atribui esta importante ferramenta que é a declaração pré-preenchida como um benefício, um auxílio ao contribuinte. Porém, a obrigação de verificar se todos aqueles dados que vêm na sua declaração pré-preenchida é sua, contribuinte, sob pena de depois ter que apresentar todos aqueles comprovantes e se não tiver a prova, a Receita Federal poderá, então aí sim, excluir essa despesa da sua declaração. Me pareceu claro, mas o medicamento para pressão de uso diário, que às vezes é bastante caro, o medicamento para diabetes e tudo mais, que a pessoa consome em casa, de uso contínuo, esse ele não pode deduzir. Não é dedutível. Infelizmente, sabemos que deveria ser dedutível, mas não é dedutível, somente na conta hospitalar. Só na conta hospitalar. E na conta hospitalar e tudo mais, não tem teto no valor que ele pode fazer a dedução? Não temos Gastou nenhum 150 mil reais. Totalmente dedutível. Cuidar, porque algumas pessoas, algumas vezes, têm uma despesa tão alta que supera a sua própria renda ou origem de recursos. Então, cuide, porque se você teve aqui o exemplo que o doutor Guilherme deu, nos permite trazer aqui uma hipótese. A hipótese da pessoa ter 100 de rendimentos e gastou 150. De onde veio esses outros 50? É importante informar a origem, talvez uma doação recebida de um filho, outro familiar. Perfeito. Evanir, o senhor Carlos tem 2 filhos menores de idade. Quer saber como incluir os dependentes na sua declaração do imposto de renda e quais são os benefícios em fazer isso. Muito bem, senhor Carlos. Dependente, algumas vezes traz algumas dúvidas, como a sua. Bom, tendo 2 dependentes e se seu dependente tiver, então, outro pai ou mãe, poderá cada um estar informado na sua declaração. Isso é uma informação. As suas despesas deste dependente podem ser totalmente aproveitadas na sua declaração, porém, não apenas as despesas, mas as rendas também. Acontece algumas vezes que se inclui um filho que é dependente, até, por exemplo, 18 anos, mas ele tem uma bolsa auxílio de um estágio que ele faz lá pela faculdade, por exemplo. Esta bolsa auxílio deve ser informada também na sua declaração. Benefício, além de aproveitar todas as despesas do dependente, com despesas médicas, educação, também traz uma dedução na sua própria declaração, lá da base de cálculo do imposto, de pouco mais de R$ 2.275. Então, tem essa dedução na sua declaração. E caso ele pague uma pensão alimentícia para os filhos? Muito bem. A pensão alimentícia, quando o filho recebe, ele deixa de ser dependente. Ele passa a ser alimentando. E, então, esta pensão alimentícia paga ao alimentando, ela também é uma despesa sem limite, desde que esteja pactuado judicialmente ou um acordo extrajudicial. Tanto que no cadastro deste alimentando na sua declaração deve constar ali todas as informações daquele processo ou daquele acordo que foi feito para que evite, então, a malha fiscal. E o valor, então, limite para esta dedução é o valor pactuado lá no acordo de pensão alimentícia. Ótimo. Quanta coisa. Bastante informação. Senhor Lissandro, Evanir. O Lissandro, ele pergunta o seguinte: é normal o contador solicitar do cliente a senha do GovBR para verificar se a declaração foi processada? É uma pergunta bem interessante essa do senhor Lissandro. Muito obrigado pela pergunta, continue participando. É comum
É comum e hoje nós sabemos que a senha do gov.br, níveis prata ou ouro, elas permitem ao cidadão, e aí aqui nós estamos falando de contribuinte, né, do imposto de renda, fazer uma série de operações, incluindo consultas à base de dados da Receita Federal, fazer a entrega da sua declaração, mas tem que ter bastante cuidado. Se você fornecer a senha do gov.br ao seu contador, por exemplo, você acompanha o que ele está fazendo. Lá na empresa onde eu trabalho, nós temos uma prática de solicitar que o contribuinte, o nosso cliente, com a senha do GovBR dele, nos forneça uma procuração eletrônica. Esta procuração eletrônica é rápida, é fácil de fazer, com a senha do Gov do senhor Lissandro, acessa o ECAC da Receita Federal e vai lá escolher gerar procuração. Vai ter a informação do seu contador, o CNPJ ou CPF, e lá tem a opção de escolher aquela função, aquela atividade que o seu contador poderá fazer. O imposto de renda à pessoa física, por exemplo. E você pode limitar o tempo desta procuração eletrônica. Então, pode ser o período de 30 dias até que ele faça a sua procuração, ou, no meu caso, nossos clientes, é um período de 5 anos, que não precisa todo ano ficar gerando a mesma procuração. Então, minha sugestão é: gere uma procuração eletrônica que permitirá, então, que o seu contador realize o trabalho dele de uma forma mais ágil, evitando riscos e facilitando a vida de todo mundo. Se precisar fornecer a sua senha, acompanhe e mude a senha periodicamente. Muito bem. Senhor Nelson. O senhor Nelson se aposentou no ano de 2024 e teve pedido de isenção por moléstia grave concedido a partir de julho de 2024. Mas o imposto de renda foi retido até fevereiro de 2024. De 2025, desculpa. Ele quer saber se pode entregar a declaração e, após receber a restituição normal, fazer uma retificadora para receber o valor retido indevidamente. Pergunta bem interessante do senhor Nelson, muito obrigado pela pergunta. O correto, conforme legislação, é fazer a entrega da declaração conforme as informações recebidas da fonte pagadora, que seria informando esta retenção ao longo do ano. Porém, no seu caso, o senhor tem uma determinação, uma concessão de uma isenção a partir do meio do ano passado, e o senhor tem direito a esta isenção. Mas eu entendo que a sua preocupação é outra, porque se o senhor fizer a entrega da sua declaração informando o que é seu direito, o senhor com certeza cairá em malha fina, porque a Receita Federal utiliza os dados da fonte pagadora e os dados da sua declaração, faz esse cruzamento de dados, e o senhor então estará em malha fina, apresentará a documentação e levará um tempo para que a Receita Federal analise a sua declaração. Então, eu entendo que a sua preocupação é: vou entregar a declaração com base nos dados que a minha fonte pagadora informou para a Receita Federal, receberei a minha restituição já agora nos primeiros meses, junho, julho, enfim, até setembro, e depois retificarei a minha declaração. Não é o que a legislação permite, mas é uma alternativa, sim, que o contribuinte tem para receber pelo menos uma parte do seu imposto devido, depois ele faz a retificação não tem nenhuma multa, né, não tem multa por retificar, ajustar os dados para os dados corretos, e esteja preparado para entrar com um processo digital de apresentação de documentos em malha fiscal a partir de janeiro de 2026, porque mesmo caindo em malha fina já em 25, o senhor só poderá apresentar a documentação em 26. Junto à documentação, através do ECAC mesmo, é possível fazer a apresentação da comprovação de que o senhor é isento e faz jus, então, a essa restituição desta diferença que faltará. Ivanir, vamos para um breve intervalo. Você que está em casa, voltamos logo, logo para continuar com a nossa conversa.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Consumidor em Pauta. O programa é feito para você, então mande seus questionamentos. WhatsApp 51 985 773 ou e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos falando com Evanir Aguiar dos Santos. Evanir, vamos lá que temos muitos questionamentos e agora esse bloco as perguntas são mais relacionadas ao conceito de MEI, microempreendedor individual. A senhora Ana, ela diz o seguinte, teve um faturamento bruto de R$ 72 mil em 2024. Como ela deve calcular os rendimentos tributáveis para sua declaração de imposto de renda à pessoa física? Muito bem, senhora Ana, obrigado pela pergunta. O MEI ele tem algumas características porque ele é uma empresa, um microempreendedor individual, ele trabalha como uma pessoa jurídica e o MEI ele tem então lá a sua declaração, mas o dono do MEI, que é o microempreendedor, tá? Este tem algumas obrigações com o fisco no seu CPF. Acredito que seja essa a questão aqui. Bom, a legislação ela determina que para os microempreendedores que não tiverem contabilidade regular, porque sim, o MEI pode, e eu como contador sugiro que tenha uma contabilidade regular. Então, o MEI que não tem uma contabilidade regular e não apura um lucro, porque o MEI que tem contabilidade regular e apura o lucro, 100% deste lucro apurado lá na sua contabilidade, ele é considerado isento de imposto de renda. Porém, se o MEI ele não tem, então, contabilidade regular, ele tem aí alguns cuidados e regras. Qual o percentual sobre o faturamento aqui da senhora Ana, que foi R$ 72 mil, ela deve considerar como renda isenta e o que é tributado? Bom, a legislação diz que para serviços, então o microempreendedor que presta serviços, 32% desses R$ 70 mil, que deve dar em torno de R$ 22 mil, será considerado rendimento isento. Mas se a senhora Ana fez retiradas do seu MEI, da sua empresa, superiores a esses R$ 22 mil, todo esse restante que ela retirou deve ser informado como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Muito cuidado, então. O MEI que tem contabilidade regular, 100% do lucro apurado será considerado rendimento isento. E aquele que não tem, então, contabilidade, 32% se é de serviços e 8% do seu faturamento, se ele é comércio ou indústria, será considerado rendimento isento. E o restante, que a pessoa física retirou, então será um rendimento tributável. Muito bom. Senhor Pedro, o MEI ele é MEI e está confuso sobre a declaração anual do Simples Nacional. O que ele precisa saber sobre o Simples Nacional, Evanir? Muito bem, senhor Pedro. Então, os MEIs, microempreendedores individuais, eles também são optantes do Simples Nacional, assim como as microempresas e as empresas de pequeno porte que optaram, então, por ser do Simples Nacional. O MEI, ele tem uma obrigação de entrega anualmente até o final do mês de maio. Então, cuidado, senhor Pedro, até o último dia de maio agora, o senhor tem que fazer a entrega da declaração anual do MEI. Nesta declaração, o senhor vai informar, então, os dados da sua atividade do ano de 2024. Seu faturamento, os tipos de faturamento, dados sociais dos seus empregados, dados do seu estoque, das suas operações, ou seja, é o momento do lucro, inclusive, ali, né, do resultado ali, ou seja, é o momento em que o senhor faz a prestação de contas do seu MEI para a Receita Federal. Também é possível verificar se tem alguma pendência que tenha ficado para trás de pagamento de imposto. Na hora de fazer a entrega da declaração, o senhor vai verificar se tem algum mês pendente. E a minha sugestão é que regularize, porque vai inclusive para a SPC, Serasa, Receita Federal, depois de 5 anos ela está cobrando muito forte. Evanir, senhora Luísa,
Senhora Luísa, ela é MEI, microempreendedora individual, e não entregou em 2024 a declaração anual do MEI. Como que ela pode resolver esse problema? Bom, senhora Luísa, a primeira coisa é fazer a entrega da declaração. Não temos, o seu MEI poderá ser baixado, poderá ficar inapto por falta de entregas de declaração. E aí o seu CNPJ também poderá estar inapto, e aí depois, para regularizar, é muito mais difícil. Incluindo a exclusão desse regime, né, do MEI, que é um regime especial que nós temos. Faça a entrega da declaração do MEI assim que for possível, não é? É uma declaração extremamente rápida, acessível lá no portal do empreendedor, que temos acesso diretamente com a sua senha do gov.br. Quem é microempreendedor pode entrar lá e fazer, então, a entrega da sua declaração. Gerará uma multa, que é 2% ao mês, 2% do imposto devido ao mês, mas, via de regra, é R$50 o valor dessa multa. Não é um valor tão relevante, mas a consequência de não fazer a entrega dessa declaração é muito pior. Então, faça a entrega assim que possível. Perfeito. Ivanir, agora nós temos aqui a pergunta do seu Marcos. Como microempreendedor individual, o Marcos teve um bom crescimento no ano de 2025. O seu faturamento está quase ultrapassando o limite do faturamento, o limite de R$81 mil lá de 2024. O que o seu Marcos deve fazer? Muito bem, senhor Marcos. Parabéns pelo crescimento, e eu entendo que esse é o caminho natural dos microempreendedores. Se formalizarem, se organizarem e crescerem. Porém, o crescimento ele requer alguns cuidados. Como qualquer regime, quem é do simples, microempresa e passa por uma empresa de pequeno porte, quem está deixando o simples e passando para ser uma empresa média, que faturando mais de R$400 mil por mês, todos são momentos que requerem cuidados. No seu caso de microempreendedor individual, o senhor tem que cuidar porque a partir do mês seguinte que ultrapassar os R$81 mil, o senhor vai ter que fazer, então, o seu pedido de desenquadramento lá no portal do empreendedor. O senhor vai pedir, então, para desenquadrar por excesso de receita, que é algo bem importante. Bom, uma vez feita esta solicitação de desenquadramento, o senhor vai precisar alguns cuidados adicionais. A partir desse momento, o senhor deixará de ser MEI e passará a ser uma empresa do Simples Nacional. E o seu faturamento passará a ser, seu imposto passará a ser sobre o faturamento. Então, é um percentual que é progressivo, quanto mais fatura, mais paga. Se é de serviço, começa em torno de 6%, 6%, e quem é de comércio, em torno de 4%. Também é importante cuidar lá na junta comercial de fazer a regularização para passar a ser ou uma empresa individual ou uma empresa limitada, unipessoal, como desejar, mas é importante cuidar na junta comercial, fazer o enquadramento correto. Também quem passa a ser do Simples tem que ter contabilidade regular, é obrigação, está definido em lei que quem é do Simples Nacional e não é MEI tem que ter contabilidade regular. Os seus empregados, o senhor que MEI só pode ter um, o senhor poderá ter quantos empregados seja necessário para o seu negócio, porém tem que cuidar das informações ao e-social. O e-social é uma obrigação sobre os seus empregados e prestadores que tem que ser prestado mensalmente ao governo. Então, são esses os cuidados, além de que emissão de nota fiscal para todos os serviços prestados ou comércio, independente se for pessoa física ou jurídica. Ivanir, nós temos mais um minuto aqui. Combinado. A senhora Júlia, ela é microempreendedora individual e ela deseja contratar mais de um funcionário. Quais são as implicações legais de contratar o segundo empregado para o MEI? Infelizmente, senhora Júlia, não pode. O MEI somente pode ter um empregado. Neste caso, acredito que a senhora esteja crescendo, seria o caso de desenquadrar do MEI, ser uma empresa do Simples Nacional, aí a senhora não terá limite de contratações de empregados, pagando todos os direitos deles. Perfeito. Ivanir, muito obrigado. Para você que está em casa, muito obrigado pela audiência.
Um grande abraço e até o próximo programa.